Olha, como vocês devem ter visto pelo título, hoje eu vou falar sobre algo que eu já comentei pouco aqui no canal, mas que eu tenho certeza que tem muita gente que não sabe e é muito curioso sobre essa história. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja. Hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo aqui sobre o universo em geral de The Walking Dead. E hoje é um vídeo um pouquinho diferente sobre algo que algumas pessoas já me perguntaram e é uma curiosidade muito interessante, que é justamente sobre a história do irmão de Rick Grimes, o Jeffrey Grimes. Exatamente, existe a história desse cara que só saiu nos quadrinhos em uma edição especial, e no caso hoje eu vou contar pra vocês toda a história de Jeffrey Grimes resumida com as principais curiosidades, isso mesmo. Antes de começar, quero pedir muito que você clique nesse like, vai me ajudar demais na divulgação, é sério. Se inscreve no canal pra gente poder crescer rumo a 1 milhão de inscritos e se inscreve no meu canal de games, o link tá embaixo na descrição. E vamos começar detalhando quem é Jeffrey Grimes. Sim, esse cara é o irmão mais novo de Rick Grimes, exatamente. Tá aí uma imagem dele aparecendo pra vocês. Por mais que ele pareça assim um adolescente ou sei lá mais o que, ele tem 32 anos na história. Não sei se quiseram representar muito bem, não entendo. E basicamente o que se sabe sobre ele antes dessa história que eu vou contar, ou seja, antes do apocalipse mesmo, são algumas poucas coisas, como por exemplo um acontecimento dele quebrar o tornozelo na escola em que forçou o seu irmão Rick a protegê-lo, né? E por isso o Rick apanhou dos valentões da escola. Um ponto muito interessante na influência da história principal é que ele era um dos melhores amigos da Lori, a esposa do Rick, mãe do Carl e da Judith. E sim, foi ele que apresentou a Lori pro Rick e começou todo esse relacionamento. Ele tem mais ou menos a mesma idade que ela. E aí que a gente começa a aproximar do ponto da história, né? Depois que ele terminou a faculdade, ele não tinha muito o que fazer e para poder economizar dinheiro e executar os planos da vida dele, ele começou a trabalhar com construção. Eu acho que é construção civil mesmo. Com o passar do tempo, ele conseguiu juntar dinheiro e executar os seus planos, que na verdade era dar a volta ao mundo, conhecer vários lugares, e o primeiro deles foi Barcelona, e é lá que tudo acontece. O personagem era muito fã de um livro que contava uma história sobre Barcelona, e ele pegou e foi pra lá. E no período que ele estava pra lá foi quando ele descobriu que o seu irmão Rick havia sido baleado e estava internado em um hospital. Nisso, Jeffrey já ficou muito preocupado e tentou voltar pra casa, só que no exato momento que ele tentou voltar, já havia sido implantada uma quarentena no lugar, porque já tinha começado o surto do apocalipse, então ele não conseguiu voltar pra casa e toda a história dele se passa em Barcelona. E assim começa a história em quadrinhos dele, né? Aparentemente já tem alguns dias que começou o apocalipse e ele acorda no terraço de um prédio onde ele estava dormindo, aparentemente um local seguro, escutando alguém pedindo ajuda. E quando ele olha pra baixo, ele se depara com um garotinho mais ou menos na mesma idade do Carl no início do The Walking Dead, fugindo de uma horda de zumbis e pedindo ajuda, socorro e tudo mais. Mais pra frente é revelado que esse garoto é imigrante, ele é da Somália, e na continuação da história o Jeffrey desce pra tentar ajudar o menino, só que é tarde demais, né? Os zumbis já montam em cima dele e mesmo assim ele ainda tenta ajudar, né? Ele tenta atacar os zumbis com uma lanterna e tudo mais, o que é algo não muito eficaz, mostra que o personagem não é tão forte, nem tanto inteligente. E quando ele cai e o zumbi vai morder ele, vai ser já o fim da história, aparece um personagem misterioso salvando ele, uma pessoa com uma armadura medieval, um capacete e tudo mais, e uma espada perfurando aí os zumbis, salvando ele. Nisso essa pessoa pede pra ele subir na moto, pra eles irem embora. O Jeffrey lamenta que o garoto ficou pra trás, mas esse próprio personagem misterioso fala que não tem jeito, já era. Mas esse ponto já dá pra ver a empatia do personagem, ele se preocupa com o garoto da Somália, que não se sabe, né? Ele passa em alguns momentos da história lembrando disso também. E, inclusive, durante a fuga, esse personagem misterioso fala que os próprios espanhóis se convenceram de que não querem ajudar estrangeiros, que foram eles que causaram todo esse problema, né? Já dá pra ver uma ideia de xenofobia por aí. E o Jeffrey aproveita dessa explicação, sendo um americano estrangeiro, pra questionar por que dessa pessoa ter salvado ele então, né? E a pessoa responde justamente falando que ele é uma pessoa útil pra alguma coisa, que não é explicado no início, mas logo esta pessoa já se revela sendo uma mulher chamada Cláudia, ou seja, ela que salvou ele mesmo. E a história segue com essa Cláudia levando ele pra um esconderijo, um lugar seguro. Chegando lá no esconderijo, o Jeffrey começa uma sessão de perguntas e dúvidas em relação a ela. A primeira é como ela conseguiu aquele capacete, essa armadura. E ela responde que aparentemente trabalhava no museu militar e quando tudo se lascou e tudo mais, ela aproveitou pra pegar essa armadura e fugir. E nesse momento, no meio da conversa, a gente vê um ponto interessante, porque ele questiona ela, falando: nossa, parece que você tá vivendo o fim do mundo com tudo, né? E ela responde dando a entender que pra ela não é o fim do mundo, de que Barcelona já enfrentou diversas pestes e que essa seria só mais uma. E aí, nesse momento que temos aquelas revelações iniciais que eu falei pra vocês, né? Ela pergunta da onde ele vem, toda a história dele, ele conta que ele veio dos Estados Unidos e tudo mais, e o motivo dele não ter voltado pra casa, ele queria ver o irmão dele que entrou em coma, mas
mas não pôde por causa da quarentena. E é aí que a Cláudia responde ele falando que ela seria capaz de ajudar ele, mas primeiro ele tem algo que ela precisa. Ela conta que também tem um interesse de ir para os Estados Unidos, então ela levaria ele justamente porque ficaram sabendo que lá eles descobriram mais ou menos como solucionar todo esse problema, toda uma cura, né? E a gente já pode ver uma outra falsa esperança, porque na vida real não tem cura nenhuma. E no caso dá pra entender que ela iria como a heroína pro país dela, ela iria pegar a cura e voltar pra tratar as pessoas de lá. O plano dela inicial seria pegar um barco num porto que fica 1 milha da casa dela e a partir desse barco navegar até Ibiza. Lá em Ibiza, o chefe dela teria uma pista de decolagem e tudo mais e estaria esperando ela, a não ser que o sol se apagasse e tudo mais. Ou seja, o chefe deve amar ela realmente, essa mulher deve ter alguma relação com o chefe. E aí que ela explica a utilidade do Jeffrey pra ela. Por que que ela salvou ele? Justamente porque ele tem uma lanterna, só isso. Ou seja, ao invés dela só matar ele ou abandonar e roubar a lanterna, ela salvou ele. Então ela ainda deve gostar um pouco, tem alguma atração, dá a entender. Mas a utilidade dessa lanterna seria pra eles irem até o barco que fica 1 milha de distância. Como tem vários zumbis na rua, eles passariam por baixo no esgoto. E como o esgoto tem muito metano, muita coisa assim inflamável, eles não podem acender fogo, uma vela. E uma lanterna seria tudo bem. Eu não sei se na vida real isso faz muito sentido, mas parece fazer. Então assim, eles vão dormir pra no outro dia já irem pra execução do plano. A mulher veste a armadura, fala que não pode emprestar pra ele porque ela é muito pequena pra ele, mas dá um maço, uma massa, um negócio assim, aquele bem pesado pra poder lutar, aquelas coisas de gladiador, pra ele se defender. E eles começam a caminhar pelos esgotos. Assim que eles chegam no ponto, ela promete subir e avisar se está tudo ok. Quando ela coloca a cabeça pra fora, ela fala, vamos, que está tudo bem. Só que quando o Jeffrey põe a cabeça pra fora, na verdade está tudo cercado por uma horda de zumbi e a mulher é doida mesmo. E aí que eles partem pra uma corrida muito louca pra chegar no barco que tá bem ali ao lado. No meio disso, eles quase são pegos e inclusive um zumbi rasga a mochila do Jeffrey, que deixa cair vários pertences, inclusive o passaporte dele. E aí temos um choque de realidade, mais ou menos. Ele grita pra Cláudia sobre o passaporte e ela fala, não, isso não importa mais nessa época, já era. E por fim, aparentemente parece estar tudo calmo, eles conseguem chegar no barco todos tranquilos e descansando. Mostra de fundo os zumbis que ficaram e eles partindo, só que aí que chega o grande problema dessa história toda. Justamente porque temos um zumbi no barco, o marinheiro que estava no barco e tudo mais virou zumbi e tenta pegar o Jeffrey pelas costas. Nesse momento, a Cláudia salva ele espetando a lança no zumbi, mas com o impacto e eu acho que o movimento do barco, a Cláudia e o zumbi caem do barco e somem no meio do mar e o Jeffrey fica observando aquilo desesperado. E é aí que o personagem toma a decisão que ele não devia ter tomado. Ele decide pular e mergulhar no mar ali pra salvar ela. Ele consegue, ele bate, ele chuta o zumbi de uma forma bem perigosa e puxa a Cláudia de volta pra cima do barco, que aparenta estar tudo bem agora mais uma vez. Mas é aí que chega o momento mais triste da história. Quando chegam no barco, o que parece estar tudo bem, na verdade não está, porque quando a Cláudia olha pro pé do Jeffrey e ele mesmo olha pro seu pé, está sangrando. Sim, o zumbi, durante o chute que o Jeffrey deu nele no fundo do mar, mordeu a perna dele na região do tornozelo ali e ele está infectado. Nesse momento temos um impacto de muita tristeza e tudo mais. Eu, vendo isso, eu imaginei que poderiam cortar a perna dele, mas eu não acho que teriam métodos para fazer o cara sobreviver em alto mar. Nem iriam saber dessa hipótese também no início do apocalipse. E aí que ele entrega a arma medieval para Cláudia, pedindo para ela finalizar ele. Mas antes, ele fala algo muito importante. Ele pede para que, se ela chegar aos Estados Unidos, entregar uma mensagem pro irmão Richie. Assim, do jeito que tá aparecendo na tela, desse jeito que ele chama e cita nos quadrinhos. Seria assim que chamavam ele na história, mas ele é conhecido como Rick, na verdade. É o Rick da série. Ele pede pra ela dizer que ele tá arrependido pelas vezes que o irmão salvou e ele nunca retribuiu sobre isso. E ele lamenta por nunca ter sido um cavaleiro de armadura brilhante, mas agradece por ter encontrado uma, que seria a Cláudia. E é aí que a história termina com um grande ponto de interrogação, porque a Cláudia pergunta, tá, mas onde eu encontro ele? Como que eu vou achar ele? Só que o Jeffrey não responde mais. Nesse momento, ele deve ter virado zumbi. A história termina de uma forma triste com essa cena desse barco de longe, a Cláudia perguntando, tipo, se ele tá vivo e o sangue escorrendo. Tudo dá a entender que nesse momento, então, a Cláudia finalizou ele e seguiu viagem com o objetivo de levar essa mensagem pro Rick. E essa foi a história. E eu sei que a partir disso surgem várias e várias dúvidas. A primeiríssima delas é se essa personagem vai aparecer em The Walking Dead ou em alguma história. Primeiro que nos quadrinhos mesmo, da onde vieram isso, na história principal, ela nunca apareceu.
mas por que não ela não apareceria na série, né? Assim, não sei. Foi prometido pelo Kirkman que o Jeffrey nunca apareceria e tudo mais, mas por que não a Cláudia? Tipo, levando uma mensagem do irmão, um momento muito emocionante. Lá nos filmes do Rick mesmo, ela aparecendo, seria um negócio muito louco. Pensa se essa mulher tá no CRM agora, criando uma teoria viajada. Pensa se o ninja lá que apareceu no último episódio foi uma adaptação dessa personagem? Não sei. Uma outra pergunta que fica que eu não sei responder muito bem é por que o nome O Alien? Tipo, será que se refere ao Jeffrey por estar mostrando outro lugar do mundo e tudo mais? Seria o alienígena da história? Não tem nada a ver com o alienígena que vem do espaço? Pode ser isso, porque não tem nada de alienígena. Não é viajada nos princípios The Walking Dead, é nos mesmos padrões. E eu acho que essa explicação tem muito a ver com a curiosidade disso, né? Que é a primeira história de The Walking Dead que é contada fora dos Estados Unidos. É toda passada em Barcelona. Mas enfim, quero que você coloque nos comentários sua opinião sobre essa edição, se você já leu ou se você ficou sabendo da história agora. Quero pedir demais que você clique nesse like, vai me ajudar muito na divulgação, é sério. Se inscreve no canal pra gente poder crescer rumo a 1 milhão de inscritos. Segue nas redes sociais que tá tudo aí embaixo na descrição. Então é isso aí. Um abraço, fui!